E aí, já pararam para pensar na ideia de uma aliança cósmica totalmente dedicada à cura genética da Terra? Parece coisa de filme, né? Mas hoje a gente vai mergulhar no material que descreve exatamente isso, o chamado Comando Santa Esmeralda. É uma estrutura super fascinante, cheia de missões de cura e equipes que viriam de outros sistemas estelares. Então, a grande questão que fica é: o que, afinal de contas, é esse Comando Santa Esmeralda? Pelo menos segundo o material que o descreve, né? Vamos direto ao ponto para entender de onde ele veio e qual seria o seu propósito. Bom, para começar, um ponto fundamental aqui é que não se trata de uma entidade única, de uma coisa só. A descrição é de uma vasta parceria cósmica, uma verdadeira aliança, que teria sido formada com um objetivo bem específico em mente. E no centro de tudo isso está a ideia de uma aliança entre estrelas, que teria surgido por uma necessidade de cura e, olha que interessante, de pesquisa genética. A origem, segundo essa fonte, viria de uma hierarquia de seres lá de Alfa Centauro. E a missão deles seria servir a ordens cósmicas, digamos, ainda mais elevadas. E olha, eles não estariam trabalhando sozinhos, não. O texto coloca esse comando como parte de uma rede cósmica bem maior. Eles estariam colaborando com outros grupos bem conhecidos nesse meio, como o Comando Astar. A ideia é que todos estariam alinhados numa grande missão de resgate crístico, um termo que aponta para um esforço de elevação espiritual e de ajuda para o nosso planeta. Ok, isso tudo leva a gente a pensar, né? Como é que se organiza uma estrutura tão gigantesca assim? E a resposta, segundo a fonte, é que existe uma hierarquia de comando que opera no nível que vai muito além do que a gente entende por espaço e dimensão. A base de toda essa operação seria um veículo de energia gigantesco, um Merkabah. Pensa numa espécie de nave-mãe que é também a fonte de energia para tudo. E o mais incrível, ela operaria numa frequência vibracional que está muito, mas muito além da nossa realidade, coisa de nona dimensão para cima. E a liderança? Bom, ela é dividida em duas frentes principais. De um lado, teríamos o arcanjo Rafael, comandando a estrutura geral de luz. Do outro, com foco total aqui na Terra, estaria o mestre Larion. Ele seria o responsável por direcionar as operações por aqui, coordenando o que o texto chama de quinto raio, que é o raio da cura e da verdade. Tá, mas na prática, o que esse comando estaria fazendo aqui na Terra? Agora a gente vai ver as tarefas específicas que seriam para o nosso planeta. E sério, a escala da operação é de cair o queixo. Primeiro, o material especifica que existe uma nave super avançada de 12ª geração que é dedicada exclusivamente ao projeto Terra. E ela conseguiria se manifestar, olha só, desde a nona até a sexta dimensão. E agora, para a gente ter uma ideia da escala, o texto fala de um número impressionante: 350 mil naves operando só na nossa galáxia. Isso deixa bem claro que a missão aqui na Terra, por maior que pareça, é só uma pequena parte de um esforço cósmico muito, muito maior. E os objetivos aqui na Terra? São muitos e bem variados. Vão desde a cura individual, sabe, em todos os níveis, psíquico, emocional, físico, até tarefas de escala planetária mesmo. Coisas como reequilibrar a ecologia, preparar o nosso material genético para uma nova fase da Terra e até mesmo transmutar energias mais densas em todo o nosso sistema solar. É bastante coisa. Mas aí fica a pergunta: como é que se executa uma missão tão complexa assim? A resposta, segundo o texto, está na especialização. O trabalho é todo dividido em equipes diferentes e cada uma tem uma função super clara. O material descreve 5 equipes principais, cada uma cuida de uma área essencial. Temos os cirurgiões, que fariam limpezas energéticas, os geneticistas focados no DNA, equipes de resgate, para ajudar almas que estariam presas em planos mais densos, como o que chamam de plano umbralino, e também os curadores dos elementais da natureza. E o mais importante, existem as equipes encarnadas, ou seja, pessoas aqui mesmo na Terra que ajudam a ancorar toda essa energia de cura. E o mais legal é que essa fonte não fica só na teoria, não. Ela vai além e traz um método prático, uma forma pela qual, supostamente, qualquer pessoa poderia se conectar diretamente com essa energia toda de cura. E essa conexão aconteceria por meio de um tal de decreto de cura. Seria uma prática para fazer durante 21 dias. A intenção por trás disso? Abrir um canal direto com essas equipes para dar uma acelerada no processo de cura de cada um. E como é que funcionaria esse processo? Ele tem uns passos bem claros. Primeiro, a pessoa invoca a chama verde da cura.
Depois, se visualiza conectando com aquela nave, a Merkabah. Aí, pede ajuda para as equipes especializadas, libera as energias negativas através do perdão e, para fechar, afirma que a cura já é uma realidade. Essa parte aqui do decreto mostra o passo final, que talvez seja o mais poderoso de todos: a afirmação. A ideia por trás é que a cura não é só um pedido. É uma declaração de que aquilo já aconteceu em outros planos e agora só está se manifestando aqui, na nossa realidade física. E o objetivo de tudo isso vai muito além da cura pessoal, viu? O que o material sugere é que, ao passar por esse processo, as pessoas se tornariam capazes de serem co-criadoras de uma nova realidade, de um novo universo até, usando as experiências daqui para criar novas formas de existência. E isso tudo, claro, nos deixa com uma pergunta bem poderosa para a gente refletir. Essa ideia toda nos convida a pensar o que realmente significa para cada um ser parte ativa na criação de uma nova realidade, seja na nossa vida pessoal ou até mesmo no coletivo.